Vamos então começar nossas aulas sobre gráficos para valores individuais, ainda trabalhando com dados por variáveis, ou seja, características que são mensuradas, que são de alguma forma quantificadas, registradas, e cada característica crítica que deva ser controlada dá origem a dois gráficos, um gráfico para o valor central, né, controlando o valor central dessa medida, dessa característica, e um outro para a sua variabilidade. Nós vimos até agora a situação em que os dados eram agrupados, ou seja, nós formávamos subgrupos e para esses subgrupos era calculado uma média e uma variabilidade, poderia ser o amplitude ou desvio padrão. E aí nós tínhamos dois gráficos, um gráfico para as médias, para os valores médios de cada subgrupo, e outro gráfico para variabilidade, ou para amplitude ou para o desvio padrão. Agora, apesar dos dados agrupados terem mais confiabilidade, dar indicações mais precisas das mudanças, ou seja, o erro tipo 2 principalmente diminuir, né? O que nós percebemos é que existem situações na prática em que nem sempre é viável coletar uma grande quantidade de amostras. Imagina, daqui que eu reúna 25 amostras, 4, 5 observações em cada uma, dando mais de 100 observações, para que eu possa, a partir daí, fazer um controle quando essas amostras são muito caras ou tem uma produção muito esporádica, são testes destrutivos. Em alguns casos pode não valer a pena se trabalhar com tantas amostras assim. Nesse caso, uma alternativa é trabalhar com dados individuais. Nós não fazemos agrupamento, vamos tratar os dados um a um. Nesse caso, a lógica continua. Como são dados por variáveis, eu também vou precisar de dois dados, dois gráficos. Né? Vou controlar as duas características, o do valor central e o da variabilidade. No caso do valor central, nós vamos procurar estabelecer se os dados individuais, não mais as médias, têm um comportamento aleatório, se não estão fora de algum dos limites de controle. E no caso da variabilidade, nós vamos utilizar um gráfico específico, que é o chamado gráfico de MR, o Moving Range, ou amplitude móvel, tá? Que é calculado simplesmente com a diferença entre duas amostras sucessivas, consecutivas. Então a lógica é a seguinte, vamos imaginar então que nós coletemos alguns dados. Então nós temos a amostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. E aqui eu vou ter o valor da característica, por exemplo, o tempo. Eu estou analisando o tempo de atendimento, o tempo de espera. O primeiro tempo, fomos lá, observamos o processo, vamos imaginar que deu 15 minutos. O segundo tempo deu 12 minutos. Olha só, não estou agrupando, estou tratando com os dados individualmente. O terceiro tempo, vamos imaginar, deu 10 minutos. Então, deu 12 aqui no segundo, dá 10 aqui no terceiro, dá 11 aqui, dá 14 aqui e assim por diante. Esses valores que eu acabei de registrar são os valores que serão colocados nos gráficos no gráfico da média. Na verdade, é um gráfico de valores individuais. Média vai ser só a linha central, mas nós vamos ter os valores individuais coletados. Então, o 15 vai ser um pontinho nesse gráfico, o 12 vai ser um pontinho nesse gráfico, o 10 vai ser um pontinho nesse gráfico, assim por diante. E a outra característica, como eu falei para vocês, é o Moving Range, MR, ou amplitude móvel. Como é que eu calculo? Pela diferença entre duas observações consecutivas, pelo módulo dessa diferença. Então, 12 menos 15 dá menos 3. Eu pego o valor positivo. Então, dá 3. Aqui não tem, porque eu não tenho observação anterior a essa. 10 menos 12 dá menos 2. Eu pego positivo. 11 menos 10 dá 1. 14 menos 11 dá 3. E assim por diante. Esses dados aqui vão dar origem a outro gráfico, o gráfico de MR, que vai analisar a nossa variabilidade. Tá? Então, um procedimento bem simples. Não é tão preciso, repito, mas que quando a gente
por alguma impossibilidade técnica, econômica, de coletar uma quantidade maior. Mas nós queremos manter esse acompanhamento do processo, esse gráfico pode ser uma alternativa interessante. Uma outra aplicação, que até nós já discutimos um pouquinho sobre ela, é quando nós queremos analisar a tendência dos dados. Então, como nós já discutimos, os gráficos de controle, as cartas de controle, são gráficos de tendência, em que os valores das amostras são plotados, são colocados no gráfico na ordem cronológica, na sequência em que eles foram obtidos, em que as amostras foram coletadas. Então, o que eu coloco no gráfico de tendência são esses valores individuais. Então, eu colocaria no gráfico de tendência que o primeiro cliente esperou 15 minutos para ser atendido, o segundo 12, o terceiro 10, o quarto 11 e assim por diante. A grande questão, como a gente já discutiu, é que quando eu coloco esses dados, somente as observações nesse gráfico, mas sem a existência de parâmetros mais claros que indiquem o que pode estar acontecendo, nós passamos a ter uma dificuldade maior de chegar a conclusões. E aí, se eu utilizar os parâmetros dos gráficos individuais, para que eu possa, a partir daí, calcular os limites de controle, calcular as linhas médias, eu vou ter uma condição muito melhor de estabelecer, por exemplo, se há uma tendência de mudança no processo, se há uma tendência do valor médio ficar mais baixo ou ficar mais alto, ou se um determinado ponto, um determinado registro, muito alto ou muito baixo, é um ponto fora da curva, é algo que aconteceu por fatores indesejados que não deveriam estar presentes, enfim. Mesmo que a gente queira analisar só a tendência, a utilização dos parâmetros desse gráfico acaba nos ajudando no sentido de dar condições melhores para fazer essa interpretação e essa análise. A grande questão, então, é como nós vamos calcular esses limites. E como vocês vão ver, é um procedimento semelhante, que pressupõe a manutenção de uma base, né, há uma grande compatibilidade com o que nós já vimos para os dados agrupados. No caso dos valores individuais, nós vamos ter aqui um gráfico. Vamos supor um limite de controle superior, limite de controle inferior, e aqui eu vou ter o nosso valor médio. Esse valor médio é o x barra, não é x duas barras como era no gráfico das médias, né? Então aqui é o valor médio das nossas observações, aqui eu vou ter o limite de controle inferior, aqui eu vou ter o limite de controle superior. E os pontos aqui colocados nesse gráfico são os valores individuais que foram obtidos. Ok? Como é que eu calculo esse limite? É muito semelhante ao que nós já vimos no gráfico das médias. Então, o limite de controle seria dado sempre pela média mais 3 desvios padrões. Isso aí nós já conhecemos. Eu não sei qual é a média do meu processo, mas eu posso dizer que eu posso estimá-la através da média das observações, ou seja, isso aqui vai ser o x barra, mais 3 vezes o desvio padrão do processo. Eu também não sei qual é o desvio padrão do processo, mas lembrem que quando a gente não sabe qual é essa variável, mas nós sabemos, nós temos amostras, eu posso estimar essa variabilidade. Se vocês lembrarem, a fórmula era R barra sobre D2. Amplitude média sobre a constante D2, que é uma constante tabelada, que depende só do N. Que nesse caso aqui, nós vamos adaptar essa fórmula para MR barra, já que a amplitude, eu não tenho mais uma amplitude média dos subgrupos, mas eu tenho a amplitude móvel média, calculada da forma como eu acabei de mostrar, dividido por D2, sendo que essa constante sempre vai utilizar um N igual a 2, já que para calcular esse MR não é N igual a 1, tá? Sempre aparece essa confusão. Por que é N igual a 2? Porque para calcular a amplitude nós usamos duas observações. Usamos a da observação, o da amostra posterior e o da amostra atual. Ok? Então, jogando isso aqui na fórmula, vai ser o x barra mais 3 mr barra sobre D2. Para o limite inferior é só trocar o mais pelo menos.
Aqui, inclusive, ele colocou uma outra constante, é 2. Esse E2 nada mais é do que 3 dividido por D2, tá? Então, quem quiser usar esse E2, na tabela que eu coloquei não tem essa constante, mas quem quiser utilizar, sem problema nenhum. Mas com D2 já resolve, tá? 3 dividido por D2 dá o E2. Isso aqui multiplica pelo MR bar. E na amplitude móvel é a mesma coisa. Quando era agrupado era D barra D4 vezes R barra. Agora é D4 vezes MR barra, sendo que o D4 para N igual a 2. A linha média, no caso da variabilidade, vai ser o MR barra, e o inferior vai ser D3 MR barra, que eu posso já extrapolar e dizer que isso aqui vai ser sempre zero. Nunca vai dar um valor diferente de zero. Porque se vocês lembrarem, o D3 para até para n igual a 6 era zero. Se eu vou usar sempre n igual a 2, o limite inferior sempre vai ser zero para o caso dos valores individuais. Tá? Então, um cálculo simples, que a gente pode fazer sem muita dificuldade, tanto usando o Minitab quanto usando as planilhas de Excel. Vamos fazer aqui no Minitab rapidamente, que aí no próximo vídeo eu resolvo utilizando o Excel. Os dados são esses, tá? Então nós temos 23 observações de uma viscosidade, estão aqui os valores. Esses valores eu já coloquei aqui em uma planilha. E eu vou colocar esses dados lá no Minitab. Pronto, já está abrindo aqui. É muito simples, é muito rápido o processo. Vamos só colar. Nós já fizemos, inclusive, isso outras vezes, lá na... Desculpe. Quando a gente estava trabalhando com os gráficos de tendência, né? Então não tem nada novo. Estão aqui os dados. Para que nós possamos, então, fazer esse gráfico, vamos em Stat, cartas de controle, dados individuais, dados, vamos pegar aqui o I. O IAM, que aí eu tenho tanto o gráfico dos valores individuais, quanto da amplitude móvel. Informo aqui nessa caixa a viscosidade, como a nossa característica, e basta agora dar OK. O que aconteceu? Ele trouxe aqui os gráficos, trouxe aqui os dados. Percebam que na amostra 14, tanto na amplitude quanto na variabilidade, tanto no dado individual quanto a amplitude estão muito fora da curva. Possivelmente um valor muito alto que, ao subtrair do valor anterior, deu também extremamente elevado. Pelo que a gente viu, como aparentemente todos os outros pontos apresentam um comportamento adequado, né? Esse aqui está com os dados muito acima, mas quando eu eliminar esse ponto, a tendência é que a linha média diminua, isso aqui também vai dar fora. Mas vamos eliminar isso aqui para verificar. Então a gente volta lá nos dados, vamos eliminar a observação 14. E vamos lá no gráfico ver o efeito disso, né? Atualizando automaticamente. Percebam que agora todos os pontos ficaram com os valores dentro dos limites. Entretanto, como a gente tinha já percebido, nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 9 pontos em sequência acima da linha média. Isso é indicação de que nós temos um processo com valores individuais, né? Com valores individuais mais altos. E ao mesmo tempo nós temos 2, 4, 6, 8 valores abaixo, o que indica que a tendência é de uma maior uniformidade. Então, a mudança que aconteceu no processo são valores mais altos, mas mais uniformes. Isso pode ser um indicativo da necessidade de uma ação a ser implementada no nosso processo. Bom, em relação aos gráficos, ao gráfico individual, a metodologia é essa. Vamos parar por aqui nesse vídeo. Na próxima a gente vai resolver esse exercício, o mesmo exercício que nós fizemos, no Excel e também tentando calcular o erro tipo 2.